Eu queria convidar aqui a doutora, que ela é doutora Edmeia Williams, amém? Mais uma vez é uma honra recebê-la aqui, amém? Hoje tivemos ali um café com palavras, fomos edificados com as palavras ali da doutora Edmeia Williams. Estenda a sua mão para cá, vamos orar, irmãos. Senhor, aqui a tua serva, neste púlpito, Senhor, que não é nem meu nem dela, é do Senhor. E ela vem aqui nessa noite, Pai, como um vaso, e ela precisa ser cheia para transbordar nas nossas vidas. Por isso, enche a tua serva, como tu sempre tem usado, enchido, para que a tua palavra nos lábios dela venha nos encher nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe. Hoje é sem tempo. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras ou Esdras, não sei como vocês gostam de dizer, mas é o mesmo livro. Capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 10. Eu queria que os irmãos fossem prestando atenção a cada palavra e que você vá se assustando. Está escrito aqui: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os fundamentos, os alicerces da casa do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguma vez você já foi a um lugar onde se estivessem lançando os alicerces, os fundamentos? Quem já foi sabe que tem muita lama, muita pedra, brita, ferro, cimento. Não é um lugar para se ir de salto alto. Não é um lugar para se ir com roupa fina. É um lugar onde normalmente se vai de botas, calças, jeans e uma blusa lá no Brasil, a blusinha Hering. Não é não? Que é a mais barata. Porque seguramente vai se sujar todinho. É lugar de trabalho. Mas, em vez disso, você lê aqui, por isso que eu disse que você vai se assustar. Quando se lançavam os alicerces da casa do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. O que é isso? Quem já foi católico aqui, sabe o que é um sacerdote paramentado. Não sabe? Ô gente, você nunca assistiu uma missa solene? Nunca viu como os sacerdotes estão todos chiques? Sapato lindo. O bispo tem até o sapato cor de vinho. É tudo muito chique. Eles copiaram os paramentos do sacerdócio do Antigo Testamento. A roupa é finíssima, é muito chique, é tudo bem feito, é tudo bonito. Eu já toquei muita missa solene. E eu me lembro como é que era. É tudo muito fino. O que é que esses sacerdotes vêm fazer ali naquela lama, naquela confusão,
A Bíblia está dizendo quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Olha só, a coisa ficou mais chique agora, porque eles vieram com trombetas. Por quê? Porque a trombeta é um instrumento tocado em ocasiões importantíssimas da história de Israel. Lembra que Deus diz em Joel 2, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte e perturbem-se todos os moradores da terra. Que trombeta é essa que toca lá em Jerusalém e perturba todos os moradores do planeta? Você vê o que significa para Deus o toque de uma trombeta? Meus irmãos, trombeta é um instrumento que é tocado para ajuntamento solene, para a coroação de um rei. Quando Deus se apresentou sobre o Sinai, houve toque de trombeta. E a trombeta vai tocar quando, para a igreja ser arrebatada da terra, o toque é de trombeta. Não é de alaúde, não é de violino, é de trombeta. Portanto, trombeta é um instrumento seríssimo. Na história do povo de Deus, tem uma trombeta específica que vai tocar um toque. Tem vários toques da trombeta. Eu gosto muito de fazer estudo sobre as festas de Deus. E na festa das trombetas existem muitos toques. Mas tem um toque de trombeta chamado o Tishri, que vai ser ouvido uma única vez em toda a eternidade. É o toque que vai arrebatar a igreja da terra. Trombeta é um instrumento seríssimo. Olha agora, no meio daquela confusão, daquela sujeira, daquele barro, aquela lama, pedras, ferro, cimento, me aparecem os sacerdotes paramentados e com trombetas. Isso nos diz que é um momento super especial. Como se não bastasse, me aparecem os levitas, os filhos de Asaf com símbolos, aqui está dizendo, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que eles cantavam alternadamente, significa um diz e outro responde. O que é que eles diziam? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Você sabe o que é jubilar no hebraico? É gritar, de arrebentar os tímpanos. Porque se lançavam os alicerces do templo do Senhor. Alicerce. Quem dá valor a alicerce? Você vai comprar um prédio. Você vai comprar um prédio, não, você vai comprar um apartamento. Você olha quantos quartos, os banheiros, tamanho da cozinha, se você gostou do ladrilho. Aí você diz, eu vou ficar com esse apartamento. Você pensou no melhor para sua família. Meus filhos vão ter um quarto amplo. Minha mulher vai ter uma cozinha para ela se deleitar. E assim por diante. E você, meu irmão, vai botar ali dentro daquele apartamento o que você tem de mais precioso, que é a sua família. Mas você não pergunta quem calculou a estrutura desse prédio. Quem foi que calculou o alicerce? Será que o alicerce desse prédio aguenta a estrutura? Você não pergunta. Sabe por quê? Você nem pensa em alicerce, porque alicerce ninguém vê.
Você vai à inauguração do shopping do seu bairro, porque agora é moda, cada bairro tem seu shopping. Chega no dia da inauguração, corta a fita, inaugura, que maravilha! As boutiques, escada rolante, elevadores, praça de alimentação, que maravilha! Você é incapaz de perguntar, hein? Quem calculou os alicerces? Será que os alicerces vão suportar toda essa estrutura com todo o povo que está entrando hoje? Será que isso não vai cair como aconteceu no Palace 2 lá no Rio de Janeiro? Você não se preocupa com alicerce. Você não se preocupa com fundamento, porque ninguém veio. Mas, por causa de alicerce, você pode perder toda a sua família e perder a sua vida também. Aqui, a Bíblia nos ensina a olhar para os fundamentos, para o alicerce. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, ele conta mais ou menos assim: 2 homens constroem suas casas. Um faz a casa linda, arruma tudo, bota tudo dentro, e o outro também. As casas estão maravilhosas. Todos 2 param no domingo com o seu suquinho do lado para assistir o seu jogo de futebol, para ver o Flamengo ganhar do Atlético, para ver o seu time jogar, não é não? Mas quero dizer para vocês que quem vai ganhar é o Bahia mesmo. O negócio vocês têm que chamar pelo pastor, né? Lá fora começa a chover. Na cabeceira do rio, o rio transborda, o vento vem, bate com força e com ímpeto sobre as 2 casas. Uma é levada pela enxurrada, a outra fica, o torcedor está lá dentro, nem vê. Qual a diferença entre as 2 casas lindas? O fundamento. Uma estava edificada sobre a rocha e a outra estava edificada sobre a areia. E Jesus diz assim, em Mateus 7, no versículo 24: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, e foi grande a sua ruína. Você viu? A diferença estava só no fundamento. A diferença estava só no alicerce. Pelo que Jesus está dizendo, rios vão transbordar na vida de todas as pessoas. Chuva vai cair na vida de todas as pessoas. Ventos fortes, tempestades vão acontecer. E se esta vida não estiver edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, ela vai ser levada pela correnteza. Quando nós olhamos
Fundamentos. Como estão os fundamentos da nossa fé? Qual a base da nossa fé? Porque ultimamente se inventou coach, se inventaram tantas novidades na igreja, que a igreja já desviou do caminho há muito tempo. Já desviou. Um dia, Billy Graham estava pregando, e depois da grande pregação dele, vieram os repórteres, mas, pastor Billy Graham, pelo que o senhor disse, o senhor quer que a igreja regrida para o século XVI, que é o século da reforma. Ele disse, não foi isso que eu disse. Foi! Essa foi a impressão que o senhor deixou. Ele disse, oh meu Deus, está tudo errado. Eu não quero que a igreja retroceda para o século XVI. Eu quero que a igreja retroceda para o primeiro século. Porque de lá em diante, a igreja começou a sair do caminho. A visão, porque o mundo começou a entrar na igreja. Eu hoje gostaria de falar sobre um fundamento, sobre uma base da igreja. Nós estamos, nesta semana, lá no Brasil, festejando o que nós chamamos o Dia de Reis. Sabe como é que é? E eu vou ler uma parte do Evangelho que vocês sabem de cor. Mas eu vou ler que nós precisamos lembrar de alguns princípios. Capítulo 2 de Mateus diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós viemos para adorá-lo. O objetivo da nossa vida é adorar. Amém. Esse é o nosso escopo. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa missão. Nós viemos do Oriente para adorar esse rei. Amém. Todo mundo ficou empolvoroso. Ninguém sabia disso em Jerusalém. Rei Herodes ficou atarantado, mandou perguntar logo para os escribas do povo onde devia nascer o Messias. Ficou sabendo pela profecia de Miqueias, que era em Belém da Judeia. Chamou os reis magos e perguntou para eles com exatidão quando foi que eles viram a estrela, para saber que idade teria o menino. E disse para eles, então vocês vão lá, ver se encontra o menino, e quando encontrar, vocês me digam que eu também quero adorar. Ele queria matar. A Bíblia diz que a estrela os guiou até a casa onde estava Jesus. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo 11 do capítulo 2 de Mateus, porque aqui tem um alicerce esquecido. A Bíblia diz, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se adoraram. Vocês viram? Eles adoraram o menino, não foi a mãe. Porque ainda tem gente aí adorando a mãe do menino. Prostrando-se adoraram. E abrindo seus presentes, seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aqui, naquela hora, estava se cumprindo a grande profecia de Davi. Porque Davi não foi apenas um rei, foi um profeta.
E entre as suas profecias está a seguinte: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Está vendo? Olha aí os reis da terra se prostrando diante dele. Primeiro, a Bíblia diz que esses reis se prostraram. O que é esse movimento de prostração na Bíblia? Lembra quando Deus falou com Moisés? Disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ora, Deus criou os nossos pés, mas nós inventamos o sapato. A sola do sapato nos separa do chão. Quando nós tiramos o sapato, nós somos um com o pó. Nós e o pó somos uma coisa. Então, tirar a sandália do chão significa que você é pó, que você é criação e Deus é criador. Amém. Na Bíblia, quando alguém se prostra, você vai ouvir: se prostrou de rosto em terra. Se deita e se faz um todinho com pó até o rosto. Quando esses reis chegaram diante do menino, eles se prostraram. Eles se fizeram um com o pó da terra. Eles reconheceram: tu és Deus, nós não somos. Tu és Criador, nós somos criatura. Tu és eterno, nós somos passageiros. Eles tiveram esse movimento de humildade. Eles tiveram. Isso é um princípio que tem sido esquecido até nos nossos cultos. Quando Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés, ele disse: Moisés, toma o cuidado para que tu construas o tabernáculo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Como era o tabernáculo? Aqui, do lado de fora, tinha o átrio. Aqui no átrio tinha o altar de holocausto. Que altar era esse? Era uma mesa retangular, feita de madeira de acácia, forrada com bronze, porque bronze significa julgamento. A mesa era retangular. Em cada quina tinha um chifre, porque o animal que seria sacrificado ali era animal de 4 patas. O sacerdote recebia o animal, os sacerdotes amarravam uma pata do animal em cada canto, cada chifre. Sacrificavam o animal. Depois que tudo estava pronto, o sacrifício foi feito. Agora eles vão entrar para o santo lugar. O lugar onde ficam os sacerdotes ministrando durante seu turno. No santo lugar, aqui é o átrio, aqui é o santo lugar. É o lugar onde só entram os sacerdotes. Tem o altar do candelabro, o altar do incenso, a mesa da proposição. Mas antes deles virem para cá, tem uma cortina. E aqui tem uma bacia de bronze. Para que é esta bacia de bronze? Se o sacerdote não se lavar, não se purificar, ele vai cair mortinho quando entrar no santo lugar. Ele tem que lavar as mãos e os pés. A bacia de bronze existe para isso. Porque quando ele entra para ministrar, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar purificado. Quantas vezes nós esquecemos da purificação?
Esquecemos que precisamos buscar purificação. Eu não sei porque nós não lemos a Bíblia como está escrito. Olhe bem, Jesus começou a pregar, não é? Desculpa, João Batista aparece pregando primeiro do que Jesus. Aqui, no capítulo 3 de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha a pregação de João Batista. Daqui a pouco, Jesus Cristo começa a pregar. Qual é a palavra de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando vai acontecer na terra o primeiro sermão, na direção do Espírito Santo, pela boca de um discípulo de Jesus, Pedro, quando Pedro prega a palavra, e o povo diz: e agora que faremos? Resposta do Espírito Santo: arrependei-vos. A Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Amém. Oh, meu irmão, amém. Sem arrependimento não há cancelamento de pecado. Por que será que a igreja fala tão pouco sobre arrependimento, santificação e novo nascimento? Existe a necessidade da bacia de bronze. Existe a necessidade da prostração, de nos reconhecermos pecadores. Criação. Por quê? Porque se não houver arrependimento, não haverá cancelamento de pecados. Você diz assim: irmão, mas eu me arrependi no dia da minha conversão, graças a Deus. Você se arrependeu dos seus pecados, você reconheceu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Mas vamos à visão de Jesus sobre arrependimento. No capítulo 13 de João, ao momento em que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, e naquele momento a Bíblia diz que Jesus teve um insight assim: todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. E sabendo Jesus que ele viera do Pai, conhecia a sua origem. E sabendo Jesus que ele voltava para o Pai, conhecia o seu destino. Ele levantou, tirou suas vestes de cima, pegou uma toalha e uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus respondeu para ele. Jesus olhou no rosto de Pedro e disse para ele: Simão, Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Capítulo 13 de João, versículo 8. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, lava tudo. Jesus respondeu para ele: não, Pedro,
Não é assim. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Vou dar um exemplo. Você tomou seu banho para vir para a igreja. Chegou do trabalho, cansado, tomou banho para vir para a igreja, você está descalço no seu tocador ali, de frente do espelho, e passa creme aqui, ali, e não sei o quê. Olha pela janela, você vê seu cachorrinho que está correndo para a rua. E você fica assustado. Se vier um carro, vai pegar o bichinho. Você corre de lá do banheiro, passa pela porta, vai lá fora, pega o cachorro, prende dentro de casa. Depois você diz: esqueci de calçar uma sandália. Sujou o pé. Sujou os pés. Você vai tomar banho? Não. Você vai lavar só os pés. Porque você só sujou os pés. É isso que Jesus está dizendo. Jesus fala disso aqui para Pedro. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Você foi banhado na hora em que você se rendeu a Jesus Cristo. Você foi banhado, você foi lavado, você ficou limpo. Mas pode acontecer um acidente. O pecado não é uma regra na vida do Filho de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer. Não é? João diz: filhinhos, não pequeis, mas se acontecer, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você é propriedade de Jesus Cristo. Ele comprou você. Você é dele. Se acontecer que você cometeu um pecado, você tem que ir a ele para ele te lavar. Ele disse: se eu não te lavar, tu não tem espaço comigo. Quem vai te lavar se tu és minha propriedade? Venha para o seu senhor, para o seu dono, para o seu proprietário, para que ele possa lavar os seus pés. É para ele que você tem que vir. Por quê? Se ele não lavar você, é porque você não tem parte com ele. Né? Você não tem parte com ele. Agora deixa eu lhe dizer. Como que você vai descobrir se sujou os pés? Se você não busca o tempo. Se você não vai para a bacia. Se você não toma 15 minutos por dia para ver aonde andaram os seus pensamentos, seus desejos, suas tendências, suas inclinações? Ou você acha que você é super santo? Quando Adão e Eva pecaram, eles nunca tinham pecado, não. Foi uma queda só. Nós precisamos saber que nós precisamos buscar o tempo com Deus para lavarmos para termos os nossos pés lavados. Nós precisamos tempo, busca de arrependimento. E como é que nós conseguimos isso? Quando vamos diante do Pai. Lembra de Isaías? Ele diz assim no capítulo 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A base ele vai descrevendo a visão que ele tem de Deus no seu trono.
Aí ele grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, profeta Isaías, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquele profeta Isaías estava muito satisfeito com o ibope dele. Ele profetizava diante da corte do rei. Rei Uzias era rei, era um pecador igual ao profeta. O profeta profetizava lá. O profeta nunca viu que tinha lábios impuros. Estava diante do pecador. No dia em que o trono ficou vazio, Deus mostrou para Isaías um trono ocupado, que nunca fica vazio. Amém. E o rei é santo. Amém. E quando ele se encontra diante do trono de Deus, a glória da santidade de Deus vem sobre ele, ele vê a sujeira que está na vida dele. Ele grita: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Está vendo? Ele nunca tinha visto que tinha lábios impuros, porque ele nunca tinha estado na presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, a glória da santidade de Deus vem sobre nós e nós vemos a sujeira. Foi aí que ele confessou que era um pecado oculto na vida dele. Era um pecado, estava oculto. Meus irmãos, pode acontecer na nossa vida pecados que estão ocultos, que nós nos acostumamos a viver com eles. Ele confessou. Veio o serafim com uma brasa do altar, tocou os lábios de Isaías e disse: o teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi tirada. Aí veio uma palavra assim: depois dessas coisas ouvi a voz que dizia: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha, há quanto tempo Deus estava perguntando? Ele não ouvia. Havia um cerume espiritual. Qual era? Lábios impuros. Pecado na vida dele. Lábios impuros. Quanto temos pecado com os nossos lábios? E achamos, Deus não se importa com isso. Isso é um pecadinho, meus irmãos. Não tem pecadinho nem pecadão. Vou dizer uma coisa. 2014, a Unesco resolveu fazer uma pesquisa e o maior número de divórcios aqui na América foi entre os evangélicos. Divórcio. Por que tanto divórcio entre os evangélicos? Eu orei por isso. Porque eu sou filha de um lar arrebentado. Aí agi dois, né? A minha mãe era viúva. O meu pai era casado e ele era evangélico. Um grande evangelista. E meu pai tentou enganar minha madrasta. E pecou com a mulher lá fora. E Deus olhou e disse: ai, 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 o meu filho. E meia, vou te botar nessa história. Eu nasci. Então, eu sou fruto dessa situação. Eu não sou filha do pecado. Mas eu nasci de uma relação assim. Sabe, às vezes eu vou pregar retiro nesses resorts que tem conjuntos de piscina, tem quadra de vôlei, quadra de tênis, quadra de futebol.
E eu prego de manhã, tem aquele louvor, depois do café, e eu prego, e tem almoço, e de tarde é de lazer. E eu fico lá no meu quarto, olhando aquelas mocinhas na piscina, o biquíni desse tamanho. Eu fico pensando onde está o pastor, o pai, a mãe. Será que não tem um irmão para dizer, menina, vai botar roupa? Não. Eu moro em Copacabana. Se eu passar, qualquer prostituta na praia está vestida do mesmo jeito. Qual é a diferença? Essas meninas, dentro da igreja, namoram. Todo mundo diz que coisa boa que ela está namorando dentro da igreja. Namora, fica noiva. Um dia aparece ela com o rapaz e dizem, pastor, nós estamos querendo nos casar. Pastor fica numa alegria, porque pastor gosta de casar seus jovens. É melhor casar do que viver casado. É a Bíblia. E a família se prepara, e a igreja se prepara, e tudo, e acontece o casamento, aquela coisa linda. Lá vai o casalzinho para Cancún. Porque aqui é chique, né? Vai para Cancún. E quando entra no hotel, que agora está solto, podemos tudo, agora nada mais é pecado. Realmente. Agora, a união está registrada nos céus e na terra. Tudo foi feito diante da família, diante da igreja. Eu pergunto para você, e a impureza cometida antes do casamento não foi pecado? Foi. O pecado da impureza, da imoralidade sexual cometida antes do casamento é pecado, é ofensa a Deus. Esse casal vai para o casamento levando esse pecado. Eu não dou 2 anos para esse casamento. Não dou. Porque eles vão para o casamento com um rombo de imoralidade sexual que dá liberdade para castas de demônios de imoralidade sexual entrar. Daqui a pouco o casalzinho está precisando de uns filmes mais apimentados, não é? De umas cenas mais imorais, porque eles já estão precisando. Entrou a frigidez, pecado. O que foi feito no pecado? Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. Amém. Esse casal, eu não sei porque é que eu estou falando isso aqui, mas tem que falar. Glória a Deus, aleluia. Esse casal tem que ir diante de Deus. Tem que fazer o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te perdoará. Amém. O remédio para pecado, meus irmãos, é o arrependimento e a confissão. Fez a imoralidade, casou, o pecado diante continua. A tua maldade, a tua malícia clama da terra aos céus. Entra no teu quarto, tira um tempo com Deus, confesse o que fez, peça perdão, creia que você está perdoado. Receba o perdão de Deus. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Palavra de Deus. E ele diz, porque para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Amém. Mas irmã não sabia que era pecado, mas pecou.
Qual é o remédio? Para o cantinho com o Senhor. Confesse o pecado. Feche essa brecha na sua vida. Não é à toa que os casamentos do crente e do ímpio se acabam com a mesma velocidade. Arrependimento. Esses magos chegaram diante de Jesus, se prostraram, se fizeram um com o pó. Nós somos pó, tu não és. Nós somos criação, tu és criador. Essa foi a atitude dele. Essa deve ser a nossa atitude quando nos aproximamos antes da adoração. Primeiro, prostração, reverência, e depois eles adoraram. Às vezes pensamos que a adoração é só cantar hinos. Também adoramos cantando, adoramos dançando, adoramos tocando instrumento. A Bíblia diz: todo ser que respira louva o Senhor. Mas a adoração, ela vem depois do reconhecimento de que você é pecador, depois da sua confissão de pecado. Como é que você adora? Nós não sabemos o que foi que esses reis magos fizeram, mas adorar significa abrir a boca e proclamar quem é o seu objeto de adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós dizemos e proclamamos diante de Deus quem Ele é. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Isto é adoração. Santo, 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 Deus onipotente. Glória a Deus. Eu não sei o hino em português, eu sei em inglês. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning my song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the things adoring, casting down their golden crowns around the placid sea. Cherubims and seraphims bow down before him, because you are and are and evermore shall be. É adoração. Eu chego diante de Deus para dizer: tu és santo, tu és justo, tu és puro, tu és incomparável. Tu és Deus, tu és excelso, tu és bom, tu és clemente, tu és incomparável, tu és longânimo, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, só tu és Deus. Isso é adoração. Você chega diante de Deus para dizer quem é Deus. Esses homens se prostraram, adoraram o menino que é Deus. Não foi a mãe dele. Só depois que adoraram, a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e entregaram os seus presentes. Aqui diz assim: abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Me diga uma coisa: esses reis, eles gastaram muitos anos estudando as estrelas, sem ter os aparelhamentos que nós temos hoje, baseados numa profecia de Balaão, de Números capítulo 24,
no versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel um cetro. Essa profecia da estrela e do cetro, ela se repete em Malaquias. São os dois lugares. Esses reis, eles param para procurar essa estrela. Quantos anos esses homens passaram dormindo de dia e acordados de noite, estudando os céus, em busca de uma única estrela que apontaria o nascimento de um rei aqui na terra, um rei que tinha uma estrela no céu. Amém. Porque nem César tinha uma estrela no céu, nem Herodes tinha uma estrela no céu. Ninguém. Mas esse rei tinha. Quanto tempo de estudo desses magos? Quanto tempo de dedicação? No dia que eles viram a estrela, eles encontraram tudo o que eles queriam. Eles eram reis. Eles chamaram seus servos, prepararam suas comitivas, camelos e tendas, e um pessoal que os servia pelo deserto, e vamos, porque nós queremos adorar. Tudo isso porque queriam adorar. É interessante que depois que eles entregam ouro, incenso e mirra, eles voltam. Olha aqui o que está escrito. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles foram lá, se prostraram, adoraram, entregaram as ofertas e foram embora para casa. Não ficaram passeando em Jerusalém. Não foram conhecer outras coisas, porque o objetivo deles era só adorar. Amém. Que presente se dá a um rei que tem tudo, inclusive uma estrela no céu? Esses reis levaram oferta. Essa oferta que eles levaram foi para facilitar a fuga de José e Maria com o menino para o Egito. Porque a primeira vez que eu fui ao Egito com um líder, um guia cristão, ele é copta. Coptas são os cristãos do Egito. Eu preguei 2 vezes dentro de uma igreja copta. Preguei em novembro de novo. Eles estão sempre sob perseguição. Eles disseram que o dinheiro que José e Maria trouxeram deu para eles viverem todo o tempo que eles estavam no Egito. Foi o suprimento para José, que lá não podia ser carpinteiro. Era estrangeiro, não podia trabalhar, não tinha documento. Está vendo? Está vendo? Quando nós vemos esses homens, qual foi o presente que eles levaram? Eles levaram anos de estudo, anos de dedicação, anos de busca, anos com os livros na mão, anos cujas noites eles gastavam contemplando os céus, em busca de uma estrela, porque eles queriam adorar
aquele rei. Como é a diferença deles para nós hoje? Nós estamos falando de alicerce. Hoje, eu não vou ao culto, não tem estacionamento, está muito frio, está chovendo, estou cansado, tem que acordar cedo amanhã. É o mesmo rei. É o mesmo rei. Glória ao teu nome, Senhor. Depois da pandemia, fulano, eu fui lá pregar na sua igreja, eu não vi você. Irmã, agora eu não vou mais. Irmã, eu assisto o meu culto de casa. Mas não, irmã. Para que tenha internet, eu posso passar para a tela da minha TV. Eu assisto tudo daqui de casa e depois eu faço um pix com a minha oferta para a conta da igreja. Eu disse, minha filha, você falou certo, você assiste o culto. Você também assiste um filme, mas você não faz parte do filme. Você assiste jogo de futebol, mas você lá não está lá no campo jogando. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Você assiste. Culto não se assiste. Nós vamos ao culto para cultuar. Adorar. A Bíblia diz claro, não deixei de congregá-los. Eu mando meu pix. Deus precisa dessa esmola. Ele diz aí, minha mão fez todas as coisas. Você acha que esse Deus que criou todos os mares e rios e oceanos, todas as florestas, todos os animais, o sol, a lua e as estrelas, precisa dessa merrequinha? Deus está precisando disso. Fique com seu pix. Já que você não quer adorar, porque quando você adora, você reconhece que Ele é Deus. Assistir culto, que isso? Não sabe o que é um culto. Quando nós olhamos para esse ensino sobre fundamentos, quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas com símbolos, para louvar o Senhor de acordo com a orientação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente dizendo, Ele é bom, e a sua misericórdia derrama para sempre sobre Israel. Amém. Aleluia. Por que será que na Bíblia o alicerce é tão importante e nós não damos valor aos alicerces da nossa fé? Adoração, reverência, reconhecimento, arrependimento, e nós vamos levando como se Deus precisasse de nós. Deus nos quer, mas Ele não precisa de nós. Meus irmãos, o que eu desejo para todos vocês é que durante este ano vocês tirem um tempo para rever a sua vida, para dar uma olhada, para ver em que você está baseando sua vida para este ano de 2023. Porque Deus está mostrando pelo que acontece no mundo que nós estamos na reta final. Olha para o mundo. Eu tenho cansado de dizer, onde você encontra
Um homem para você olhar. Um homem que preste para você admirar. Um estadista. Um grande general hoje. Nunca mais um George Washington. Nunca mais um Churchill. Até Napoleão Bonaparte com a maluquice dele. Nunca mais um Getúlio Vargas. Nunca mais você encontrou um Chopin. Um Schubert. Nunca mais você encontrou um Ari Barroso que compôs a Aquarela do Brasil. Nunca mais. Não existe no mundo uma personalidade admirável. Um homem para você olhar. Está tudo no zero. Os líderes, os ídolos dos nossos jovens morrem de overdose e requebram. E aí? Para onde você vai olhar? Para o alto. Aleluia. Se sois do alto, buscai as coisas lá do alto. Amém. Pensai nas coisas lá do alto, Glória a Deus. onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Amém. É só a única direção que nós temos tido a chance de olhar. É para cima. Amém. Aleluia. Precisamos buscar os fundamentos da nossa fé. Saber em que firmamos a nossa fé na eternidade. Buscar os princípios que o Evangelho deixou para nós. Verdade, justiça, liberdade e santidade. Porque a vida tem nos mostrado que aqui embaixo não podemos olhar para ninguém. Não dá nem para confundir. Não dá nem para encontrar um ídolo humano, porque não tem. É a chance que nós temos de olhar só para o alto. Amém. Aleluia. Gaste tempo, 15 minutos por dia com seu pai, lá no seu quarto. Converse com ele sobre a sua vida. Abra o coração e peça que você cresça esse ano. E que o poder dele se efetue na sua vida. Amém. E que a sua vida espiritual cresça e seja enraizada em Cristo, para nessa geração você produzir frutos agradáveis a Ele. Amém. Aleluia. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça que resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia.